Olá, estamos com o nosso Hoje Pode. Assunto hoje será mela. Mela? Isso! Estou recebendo aqui a Ana Clara Poltronieri e recebendo a Mari Poltronieri, Mariana. Bom, a Ana Clara, o currículo é tão grande, mas eu vou resumir bem pouquinho, aqui vou falar bem pouquinho. Dançarina, educadora somática e co-criadora da CIA Duodue. É isso? É isso. E vem já super conhecida aqui do canal, acho que muita gente já acompanhou, e também do público em geral. Ela que vem fazendo a Amana, né, apresentando o espetáculo de dança Amana já há quanto tempo? 2 anos. 2 anos já. Sim. Então, muita gente já assistiu, muita gente quer assistir, Sim. porque algumas apresentações lotaram, então teve gente que teve que voltar para casa e tal, mas eu acredito que alguns já voltaram nas apresentações da peça. Bem, e a Mari, que é artista multimídia, pesquisadora e idealizadora do projeto Poéticas do Movimento. Quanta coisa, hein, Mari? São várias nuances, né? Dentro da dança, dentro da arte. O que é a Poéticas do Movimento? Poéticas do Movimento é minha metodologia, né? Dentro da dança. Também sou formada em dança. E durante todos os anos da minha profissão, eu fui desenvolvendo uma metodologia que eu acredito que é um trabalho de dança voltado para o autoconhecimento, que se inspira também em várias técnicas de movimento, não só da dança em si, mas que mistura dança contemporânea, capoeira, trabalho de alguns conhecimentos ancestrais, improvisação, butô. E aí, dentro de vários universos, eu fui entendendo o que fazia sentido para mim, né, como profissional dentro da área. E aí nasce Poéticas do Movimento, que são aulas, práticas, encontros na minha casa, né? Hoje em dia eu tenho um espaço aqui na cidade de Maringá, que é a Casa Corpo Ritual. E atendo tanto aulas individuais, como coletivos, grupos. Então é um portal ali. Participam mulheres, homens, É um projeto idade. para todas as pessoas, né? Idade de De quanto a 16 quanto? anos até A 99 cento e anos. pouco. A ideia Bom, é ser um lugar, um processo, uma aula onde todas as pessoas possam contemplar o seu corpo, a sua dança, o seu movimento, né? muito legal. Poxa, que bacana. Depois vamos ter que falar mais sobre isso Tá aí, mas é bom. muito bom. Sim. Eu até confesso que eu não sabia, mas agora eu estou sabendo, né? Sim. Ana, educadora somática, explica pra gente o que é isso. Bom, educação somática é a minha ênfase em técnica clausiana, que é uma técnica de educação somática que parte da dança. Geralmente as técnicas somáticas, elas partem de uma queixa, de uma doença. Então, teve um educador somático que criou uma técnica diante de um problema no joelho e por isso desenvolveu uma técnica de autoconsciência para poder sanar, né, essa dor no joelho. A técnica clausiana, idealizada pelo Klaus Viana, que é um brasileiro, pensou esta técnica de autoconsciência corporal, mas a partir do movimento. Então, a partir da dança, a gente entra nesse processo de conhecimento da nossa estrutura anatômica para poder se movimentar com consciência corporal. E aí vem todo um processo terapêutico, mas voltado para essa expressão desse corpo que pode estar com dor, que pode estar em sofrimento, mas que a gente vai encontrando um escoamento através do movimento. Ou seja, eu posso ter algumas limitações, mas se eu me conhecer melhor, tiver um autoconhecimento, eu posso me movimentar de forma melhor. Com certeza, porque a Inclusive gente... dançar. Inclusive dançar, porque toda essa abordagem, na verdade, ela começa a partir dessa estrutura anatômica muscular, né? Então, o aluno vai sendo estimulado a conhecer o próprio corpo através do movimento, através das articulações, peso, tônus, eixo global, são alguns tópicos, né, que a técnica trabalha, para que, a partir dessa consciência do eu sei onde está o quê, né? Sem precisar olhar, sem precisar tocar, desenvolvendo essa presença a si, né? Ao espaço, às pessoas que estão ao meu redor, ela começa a entrar num estado de dança, né? E aí eu venho pesquisando isso já faz alguns anos. Agora eu tô no mestrado também trazendo essa abordagem para a criação cênica. E é isso, a educação somática mudou minha vida e muda de muitas pessoas também. Bem interessante. Eu sempre escrevo muito educadora somática e sempre fiquei pensando, sabia alguma coisa, mas eu não tinha noção exata
do que você acaba de dizer. Essa técnica é Klaus Viana. Klaus Viana, brasileiro. É uma técnica brasileira. E eu acho que é por isso que é tão interessante, porque as outras técnicas são técnicas principalmente americanas, europeias, indianas, e é uma técnica pensada para corpos brasileiros, e que nasce durante a ditadura militar. Então, é uma abordagem, acho que uma ferramenta, na verdade, de empoderamento das pessoas que nessa época estavam com corpos muito reprimidos, né? Então, acho que faz toda a diferença, sabe? As pessoas, quando chegam nas aulas, saem totalmente transformadas, né? Muito diferentes do momento que iniciaram a aula para o final, né? Não é terapêutica, não é uma aula, né, focada no processo terapêutico, mas tende a ser uma grande terapia corporal para quem faz. É bem interessante. Bom, a dança tem tudo a ver mesmo com o autoconhecimento, né? Muito. Sim, sim. E é muito interessante, porque também é um processo onde a pessoa se libera, né? Ela vai, através do movimento, e aí Sim. vem a poética, né, Sim. do movimento, é algo que todo mundo devia de experimentar um pouquinho, né? É que a gente, hoje, quando você fala dança, ou, sou bailarina, as pessoas têm um conceito sobre o que é ser bailarina, ou o que é ser, né, trabalhar com a dança. E que vem muito do virtuosismo, vem muito do balé, que são técnicas incríveis, são muito potentes, mas não é só isso. E aí, se a gente pensar nessa dança que é muito mais arcaica, ela é muito mais essencial, vital do ser humano enquanto estrutura histórica, poética, que faz parte diretamente da nossa relação de identidade como seres, a gente transforma essa relação de que não é sobre fazer certo ou errado, mas é sobre um conhecimento sobre si. E aí, em comunidade, né, a gente compartilha entre corpos a relação de comunicação, porque o corpo fala, né? Então a gente está se comunicando não só pela palavra, mas pelo corpo, o tempo inteiro. E é curioso porque eu e a Ana, né, como primas, a gente tem vertentes muito parecidas de trabalho, só que cada uma tem um viés muito de identidade de cada uma, né? Então ela com educação somática, eu com práticas ancestrais, né? E misturas de vários lugares. Mas acho que o ponto em comum dos nossos trabalhos e que fala dessa dança que nos interessa é como as pessoas podem se relacionar melhor consigo mesma, se incorporar de si. Porque a gente vive num tempo onde o corpo ele é como se fosse só um lugar de estética. A gente fala esse lugar, né, de a gente precisa se exercitar e tal, e lógico, isso é muito importante. A musculação é importante. Mas como que a gente se relaciona em termos de identidade, de como a gente se expressa no mundo, né? Então a dança para nós, vou falar para Ana, mas falando por mim, assim, eu vejo a dança muito nesse lugar, assim, como um ato político, quando você tá no seu corpo de uma maneira livre, fluida, e o nosso trabalho, Mela, fala sobre isso, né? Tem de ter aí uma potência de existência e, enfim, a vida se torna um pouco mais pulsante, mais íntegra, mais harmoniosa, assim, se eu posso dizer, porque é muita coisa, né, para dizer. Falou tudo, hein? Você viu? Esse dueto aqui, Diniz? Viu? Agora, Brabo. nossa, coisa linda. Meu, eu tenho acompanhado a divulgação não fui assistir ainda, vou ter que ir assistir. Eu tenho acompanhado a divulgação da peça Mela. Lindo demais. As fotografias, os vídeos, olha, que perfeição. Quem está nos acompanhando aqui e não viu ainda, por favor, entra no canal, né, no nosso portal, hojemaringá.com.br. Temos materiais lá, fotos, tá tudo lá, é só entrar e olhar. Tem tanto na parte de cultura, quanto também na agenda, que são as apresentações que vêm por aí. Agora Sim. nós vamos falar sobre isso. Mas está lá no portal. Entra e tem fotos lindas, lindas. Vale a pena realmente olhar. Mas agora vamos lá. Mela? Melou o quê? O que é mela? Bom, mela em italiano significa maçã, que é a figura central assim da nossa pesquisa de movimento, nosso imaginário e consciente e inconsciente coletivo para criar esse trabalho, né? Quando a gente se reuniu, a gente pensou, sobre o que a gente quer falar? Vamos tentar fugir das questões políticas, porque a gente, né, está sempre militando, mas foi muito difícil fugir disso. Afinal, nossos corpos são corpos políticos também, né? Ser mulher produzindo arte no Brasil já é um grande grito. E aí a gente foi entendendo que a gente queria pegar essas histórias que os homens contaram das mulheres e recontá-las pelo viés feminino, né? Então a gente se inspirou em alguns contos de fadas,
onde, na verdade, a maçã tá sempre presente, por exemplo, Branca de Neve, né? Mesmo a história de Adão e Eva tem a maçã como fruto proibido, a Branca de Neve morde essa maçã, né? Enfim, ela é tanto um objeto de sedução quanto um objeto de envenenamento. Enfim, tem todo esse arquétipo da cor vermelha, da textura da maçã, que nos inspirou a poder, né, criar um pouco a teia, essa trama que rege o espetáculo, né? Então nós pegamos esses contos clássicos, nos inspiramos neles, mas na verdade foi a figura da maçã que trouxe toda a parte coreográfica, acho que, do trabalho, né? Na divulgação também, né? Também. Tem maçã e o olhar de vocês aí. Sim. Muito bonito, né? E na parte da cenografia também, né? A gente traz as 60 bolas vermelhas que estão em cena, né? Idealizada pelo Vanderlei Bachega. Ele, quando a gente contou a história do trabalho, né? Ele falou, vamos lotar o palco de maçãs que sejam tanto a cenografia quanto a iluminação do espetáculo, né? Então a gente tem 60 e poucas bolas penduradas que elas se iluminam, né? Durante o trabalho. Ficou, acho que, bem especial. Mas o trabalho vem desse lugar dessa maçã e também de sempre ter um homem melando as nossas histórias, né? Então tem essa brincadeira. Pessoal, desculpa, tá? Desculpa. Eu não sabia que tinha essa coisa contra a gente. E é importante dizer que nesse processo, quando a gente escreve um edital, a gente traz referências, é uma pesquisa profunda, né? Então tem todo um conceito por trás do projeto. Mas quando a gente vai fazer ele, trabalhar no corpo, não existe uma literalidade. Então o espetáculo, você não vai esperar uma literalidade relacionada aos temas que a gente colocou em base. É justamente também, acho que, uma provocação e um convite às pessoas criarem as suas próprias narrativas a partir do que é apresentado ali em cena, né? Então é um trabalho de muita dança. Muitas nuances de corpo, de movimento, então em gestualidade, improvisação, coreografia, trabalho de dupla, força, resistência, pausa. Então, acho que a potência do nosso projeto, e aí falando da nossa diretora, que é a Stephanie Mascara, de São Paulo, essa tríade, né, dessa criação, ela vem desse lugar, assim, de... A gente transformou um tema que a gente ficaria anos falando, só que em algo que pudesse ser pulsante para que as pessoas pudessem também criar junto com a gente. Bem visual. É visual, mas muito sensorial, é muito sinestésico. Muito sinestésico. Muito sinestésico. Então, a gente abre essa brecha justamente para as pessoas também, e também cada espetáculo é um espetáculo, né? Ele é muito vivo, por mais que a gente tenha coreografia, por mais... Tem muitos lugares improvisados, com intencionalidade daquilo que a gente quer comunicar no momento, mas eu acho que é isso que é interessante, né? Traz uma vitalidade muito grande. Então, a cada espetáculo é uma história nova contada, né? Então, acho que vale a pena colocar esses pontos, assim, de acréscimo, né? Ana, é importante, né? Eu perguntei para vocês, né? Até para a gente poder transmitir. É um espetáculo de dança, né? Isso, Então, 100%. porque fica sempre aquela coisa, 100%. é teatro, assim... Não, é 45 minutos de movimento. 45 minutos. As duas em cena sem sair. Dança, 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 dança. E é por isso que eu acho que a Mari comentou, né, que é bem interessante. Não cheguem no teatro esperando que vocês vão ver. Agora elas estão falando Chapeuzinho Vermelho. Agora é a Bela Adormecida. Não é literal, né? Não é literal. Tem nada. Ou seja, isso foi uma inspiração, né, para a questão do mela, Isso. da maçã. A maçã, ela foi muito interessante no nosso processo, porque a gente usou ela durante o processo criativo. A diretora foi muito sagaz, né? A gente teve uma troca em um dos ensaios, que foi, ela levou uma maçã e falou, bom, agora vocês vão morder a maçã e reproduzir no corpo como é essa mordida. Então a gente mordia e fazia, eu sinto assim. Ela falou, beleza, vamos pegar esse movimento. Agora engole a maçã. Qual é o sentimento, a sensação, imagem que vocês sentem quando engole a maçã? Eu sinto que meu corpo faz assim. Aí ela falou, pega esse movimento. E aí a gente foi usando a textura da maçã e criando a coreografia em cima da textura da maçã também. Sabe? Então, ela entrou muito nesse lugar, né? Muito... Também, a gente teve muitas discussões em volta do tema do mito da beleza também, né? Do quanto as mulheres estão refém dessa grande indústria da beleza, né? Então, tem tantas coisas sendo ditas ali com o corpo, né? Nosso corpo já fala tantas coisas, né? Que tem muitas figuras em cena, muitos movimentos, muitos gestos também, né? Muitos
figura facial também, que a gente usa bastante no trabalho, gritos, enfim, que compõem toda uma estrutura que quem vai assistir, eu acho que abre, cada um tendo uma bagagem, abre diversas frentes, diversas capas de livros e de possíveis contos para essa história, né? Acho que isso que é a potência do trabalho, assim. E até tipo de curiosidade para as pessoas, né? Porque como que a gente constrói um espetáculo de dança, né? As pessoas pressupõem que a gente vamos criar coreografias. E não, gente, não é TikTok, tá? Então, toda vez que a gente vai fazer um trabalho de dança, há uma pesquisa corporal muito intensa. E nessa pesquisa corporal, você vai construindo narrativas que também... Eu acho que isso foi muito legal. Nós também estávamos contando as nossas histórias pessoais, enquanto essa construção de movimento foi sendo criada, né? E aí, lógico, essa composição de eu e Ana Clara, somos primas, nunca havíamos trabalhado juntas profissionalmente, né? Dançamos juntas há muitos anos na infância, mas como profissionais da área... E recontar também uma continuidade também, né? Em relação a Maria Glória, em relação... Acho que é todo um emaranhado de temas, é um emaranhado, mas focado nisso, como contamos as nossas histórias e como se posicionamos em relação a elas. E também trazendo essa potência de ser mulher, não no lugar romantizado, de maneira alguma, claro que é um recorte, né? Somos mulheres brancas, né? Tem esse recorte, mas é uma fala de um lugar que, aonde essa mulher tá, onde nós estamos, como a gente quer se posicionar. Então tem força, tem fragilidade, mas tem beleza, tem esperança, tem alegria, tem polêmica, tem crítica, porque nós somos múltiplas, né? E a gente não pode se reduzir à maçã da beleza, da sedução. Então a mulher é assim, mulher é assado. Então são aí algumas, né, provocações que a gente coloca dentro Somos do muitas processo. mulheres com muitas histórias, vindas de muitos lugares. Enfim, acho que é uma grande potência ser mulher e estar representando e apresentando esse trabalho. O ser humano, nós são mulheres, né? Uma, duas. Só que se nós formos olhar cada uma, né? Ou cada um, eu também, né? Quantos eu sou? Com Exatamente. Então certeza, é incrível, né? E também assim, como que o meu eu está condicionado às circunstâncias. Sim. Com Então certeza. tudo isso. Mas no viés da beleza, né? Do poético, enfim, do que é lindo, do que é bonito, do que faz o ser humano ter esperança, né? E ser feliz, enfim, amar e tantas outras coisas, fica tudo muito mais ainda. O visual ele reflete isso, né? Com certeza. Então, agora eu diria assim: primeiro eu quero perguntar onde nós teremos os espetáculos, porque é nesse fim de semana, né? É nesse Isso. fim de semana, as últimas duas As datas. últimas duas Isso. está terminando. Tá acabando. Esse edital, né? A gente Não, mas sim. Sim. Mas nessa etapa, né, da Do apresentação. projeto. Isso. Bela, que dia, e onde, né? Que dia, que horário? Bom, antes de tudo, nós somos contempladas pelo Prêmio Aniceto Mate, na área da dança, daqui da cidade de Maringá. Por isso nós estamos fazendo esse projeto, né, com verba do município. Graças a Deus é que a gente ainda tem esse fomento aqui para poder realizar os nossos projetos. Sim. Então, estamos finalizando no dia 30 e 31, sexta e sábado de maio, às 20 horas, no Teatro Reviver Magó. Nessas duas datas, nós teremos audiodescrição para as pessoas com baixa visão ou para as pessoas cegas. Então, se vocês conhecerem alguém que pode precisar também da audiodescrição, levem para o teatro. A entrada é gratuita, chega um pouquinho, 10 minutos antes para garantir o seu ingresso. Classificação indicativa é livre. Mais alguma coisa? Viu, Não, acho que é isso uma mesmo. coisa, Libras tem? Não. Não, Libras não, Não. porque não temos fala nesse trabalho, Não né? tem Só fala. audiodescrição Não mesmo. tinha como ficar fazendo É, movimento. Não, só audiodescrição mesmo. Descrição. Tá certo. Então, mas é bom falar, né? Sim. Então, quem for, mesmo que tenha uma dificuldade auditiva, ela vai entender o que está acontecendo lá Sim. tranquilamente, como todos, né? Com Sim. certeza. Sim. Bom, agora eu queria fazer uma pergunta, assim, com muita... Estou até preocupado com essa pergunta. Ai, meu assim, Deus. mas nós, homens, temos alguma chance? Porque vocês falaram que o homem só mela. Não, mas tem homens que somam na nossa luta. A gente precisa dos homens para É. empoderar e nos ajudar também, né? A gente acho que é uma grande trama de seres humanos trabalhando para o melhor. Sim. Então, quanto mais homens estiverem na luta com a gente,
mais rápido a gente avança, né? As mulheres estão lutando desde que nasceram, desde que estão no ventre e saíram do ventre de suas mães. E aí, se a gente conta com a ajuda de homens para a gente ir evoluindo na nossa luta, no nosso dia a dia, a gente evolui bem mais rápido. Eu acho também, eu acho que o ser humano ele tem essa beleza que se completa no homem e na mulher, Claro, né? claro. Com Então a gente certeza. tem que ter não é só no sentido limitado, né? De homem e mulher, mas no todo, né? Sim. O ser humano é A uma multiplicidade, coisa né? linda, né? Vamos lá. Eu estava pensando comigo aqui, quando vocês estavam falando, que o ser humano é alguma coisa assim, nós somos finitos, né? A não sei até que ponto que somos. Porque no fundo, a gente tem uma grande dose de infinito, né? Sim, E de eterno também. com Porque é certeza. difícil, né, a gente separar Com o certeza. infinito e a eternidade do ser humano. Com Porque no certeza. nosso pensamento a gente não tem fim, né? Não. Sim, Não é verdade? total. Então, tanto A é, nossa alma é eterna. não, tanto é que veja como isso é forte, que a Magó está aqui, né? Sim. Com certeza. Então- E nós vamos dançar no dia do aniversário É. de vida da Magó, dia Sim. 30 de maio. A É. Magó faria 31 anos. É. E nós estaremos no teatro que leva o nome dela, Ali no dançando Teatro Reviver. nesse dia. Isso, Teatro Reviver Magó, dia Muito forte. Uma 30. força extra. E acho que vale ressaltar isso que você trouxe, Diniz, que é as histórias eternizam as nossas presenças na Terra. Então, você falou dos homens, né? Acho que é importante falar para todos, né? Todas as pessoas, que é sobre as narrativas que a gente tem em comum em coletividade. Acho que o trabalho também fala sobre esse lugar de coletivo. As narrativas, elas não estão a individualidade, né? Sim, cada uma trazendo, mas enquanto se a outra pessoa escuta e ela também vai criar a história dela a partir daquilo, são enredos e teias que a gente vai criando em coletivo, né? Então, não é sobre a gente dividir, é sobre a gente multiplicar. E essa multiplicação é que interessa, e não o viés único de uma forma direta de Sim. falar, né? Então, acho que é sobre isso, assim. E a Magó, ela tá no nosso trabalho com certeza, né? Ontem eu fui numa entrevista e me perguntaram, mas é um trabalho sobre Maria Glória? Eu falei, óbvio, com certeza. Todos são, São, né? A gente tá dançando, eu sou prima, irmã, o que a gente tá falando tem a ver com isso, né? Mas é isso, são as histórias que a gente vai. Se você para de contar uma história, ela morre, né? Então, o quanto também a gente enfatiza alguns lugares justamente para ver essa transformação no mundo, que é nas micropolíticas, que são nas comunidades, que são nos editais que nos proporcionam bancar mesmo, né? Para que a comunidade também possa ter esse acesso, e a gente está falando de assuntos tão difíceis, mas através da arte. Acho que vale também ressaltar que o nosso trabalho é um trabalho que não é de densidade, né? A gente também quis trazer uma vivacidade, quis trazer pulsão, quis trazer vida. Uma leve comicidade também tem no trabalho. A gente Tem. tem cômica. Uma coisa ela falou, né? Todos. Então, quando se fala o todos, muita gente fica, o que é isso e coisa e tal. Porque no português, né, seriam todos, Sim. masculino. Sim. Não é verdade? A mulher excluída. É um negócio, e não só a mulher, né? Tudo fica. Tudo. Só fica o homem. Exato. É o masculino. Né? Exato. E a língua Todas viva, as né? outras É uma língua Não, eu viva. estou dizendo. Então, mas eu imagino que. Claro que quando começou isso, começou por uma razão, né? Com Que certeza. era o predomínio masculino. Sim. Nós estamos vivendo uma transformação imensa, mas o que eu acho é o seguinte: de tudo isso, eu tiraria o seguinte: o importante aí é aprender a amar, né? Porque, e ter a liberdade de amar. Porque tem gente que tem dificuldade, né? Com certeza. Eu posso amar todas as pessoas e devo, né? Porque Com eu tenho certeza. que entender o outro, não é? Sim. O outro não precisa ser igual a mim, nem pensar como eu, nem nada. Com certeza. Mas isso não exclui a possibilidade que eu tenho de amar essa pessoa, né? Que eu acho que isso é a arte e isso é a humanidade, Com né? certeza. Não é? Com certeza. Eu E acho que é compreender a nessa potência linha das que a gente tá relações. indo, né? Sim. Com certeza. Essa é a mudança que está em curso no mundo, né? Com certeza. Com certeza. Eu tenho essa capacidade de enxergar o outro de uma forma que eu não preciso ser contra o que ele pensa, né? Ou ser hostil a ele porque ele é diferente de mim, Sim. não é? Com Com certeza. Mas é certeza. difícil, as pessoas reagem, né? Ainda, né? A gente está, acho que numa fase de mudança bem importante, assim, não só no Brasil, né? A gente tendo passeado aí por outros países também, essa mudança tem acontecido. Eu acho que é uma mudança geracional mesmo que está acontecendo no mundo, né? Dessas consciências
para a luta das mulheres, né? Para a luta das pessoas trans, para tantas lutas, né? Das pessoas com deficiências. Tem a visão para o autismo agora. Então a gente acha que estamos num período do planeta Terra tão sublime, né? Muitas coisas ruins acontecendo, com certeza, mas vamos ressaltar as coisas boas, né? Aquilo tudo que a gente tem ganhado de visibilidade para as minorias. E nós mulheres não somos minorias, né? Somos 52% da população brasileira e infelizmente somos tratadas como minorias. E eu acho que a mudança na linguagem, ela vem ganhando muita potência, né? A gente usar todas, todos e todes quando a gente se apresenta um trabalho, quando a gente vai dar uma palestra, uma oficina, é muito importante, né? Tô fazendo mestrado agora e em alguns textos de algumas dissertações e teses que eu tenho lido, existe já algumas mulheres que estão fazendo as dissertações só no feminino, se retratando para os leitores e para as leitoras somente no feminino, porque foram tantos anos, né, generalizando no masculino, que agora as pessoas escolhem, beleza, a minha tese, a minha dissertação eu vou escrever só no feminino ou só no pronome neutro, para também a gente ter essa academia como uma forma também de ato político, sabe? Então acho que essas micropolíticas, como a Mari falou, elas estão ganhando força, né, e estão se expandindo como teia, como uma trama de afetos, no lugar de ser afetado. Eu sou afetada e o que eu faço diante desse afeto, de como eu fui afetada? Eu vou perpetualizando novas ações, né? Eu não sou invisível, eu existo, né? Com certeza. Porque, na verdade, a mulher estava invisível, né? Com certeza. Na sociedade, como não tinha poder, não aparecia na língua. Sim. Então é tudo muito louco. Com certeza. certeza. É uma reflexão, né? Agora, eu acho que o homem que entende isso e entra nessa história de cabeça, ele só tem a ganhar. Com Na certeza. verdade, Sim. porque é uma coisa só, mas tem que entender a origem das coisas, dos problemas e por que muda, né? Com certeza. Por que tem o todos? Sim. Então, tem gente que reage contra, mas entendeu por que tem? Sim. Tem que ver, né? Por quê? Né? São Com as certeza. mudanças que estão acontecendo. Sim, né? sim. E O conhecimento é vivo. de pessoas que eram excluídas absolutamente da sociedade. Sim. Entendeu? Pelo simples fato de serem, elas já não existiam. Com Sim, certeza. sim. Incrível. Sim. Então, tem que se entender isso. Eu acho que é um processo. Eu entendo que seja um pouco difícil, né? Sim. Para algumas pessoas entenderem. Mas por isso que eu digo, tem que ir lá assistir a Mana e tem que depois assistir os debates. Sim, é. Porque ali eu assisti os debates da Mana naquela Quando a gente fez o Fera. Foi espetacular. Foi bem... Eu diria que foi uma Aprendemos das melhores todos. coisas que eu vi na minha vida até Quando hoje. Quando teve as Porque rodas de ali conversa. teve coisas que eu vi Foram bem que eu, interessantes. sinceramente, eu nunca tinha pensado. Pois é. Sim. Entendeu? Sim. Tão urgente esses temas, esses debates aqui na cidade. Branco, já numa idade razoável, muito a mudança, né, que a minha geração passou Sim, e passa até hoje com certeza. é gigantesca. Sim. Se eu não me atualizar e se eu não pensar e não evoluir, eu tô fora, Sim. né, do mundo de hoje. Sim. Então foi muito bom, eu achei lindo. Eu queria falar para terminar agora, mas lembrando que nós temos a Mela Sim. no Teatro Reviver Magó, 19? 20 horas. 20 horas, sexta-feira e sábado. Isso. 30 e 31. Dia 30, E 31. hoje, dia 30 E 31. 31, amanhã, sábado, né? Isso. 19 horas, tá. Então, agora eu queria falar sobre esse sucesso retumbante da Amana. O Diniz é fã, o Diniz é fã, bonitinho. Eu sou super fã. Bonitinho. Eu acho lindo demais, né? Realmente Sim. é algo... Trabalhou. Tem que ver para crer, porque é muito bonito, né? O cenário maravilhoso, tudo que você faz ali, as músicas, os textos, olha, fantástico. Mas eu fiquei sabendo que lotou em Campo Grande, lotou Ponta Porã, Dourados, Porto Velho, Curitiba, São Paulo, Curitiba Londrina. Foram 9 apresentações por 4 estados brasileiros. Eu quero destacar aqui presenças lá por questão de Maringá, né? O Ricardo Barros foi assistir, a Cida Borghetti, ex-governadora, e a
Maria Vitória, que é deputada estadual, o Ricardo, deputado federal. Eles tiveram a satisfação, tenho certeza, de assistir. Sim, tivemos várias vereadoras também de Curitiba que foram, Isso. vereadoras que estão à frente também do Levante Feminista de Curitiba. Foi bem interessante a apresentação em Curitiba. A gente teve uma visibilidade não só para o trabalho, mas para o nosso caso também, que ainda aguarda a justiça, né? Então, acho que foi um ato, além de ser um ato político e poético, Amana, lá em Curitiba foi de grande importância para a gente ter mais uma visibilidade para a nossa história. Também, foi super político, sempre atingiu, né? é. Não, mas ele atingiu. Ele atingiu. Sim. Ele mobilizou os políticos. Sim, foi muito Então, bom isso é nesse bacana. E, aliás, aspecto. os políticos têm ajudado bastante na divulgação desse caso Magó, né? Sim. Eles estão conscientes de que é necessário que esse julgamento ocorra, Sim, já que são tantos anos, né? sim. Agora estamos com 5 anos e meio. 5 anos sem Sim. Magol. É uma loucura, né? E lá em Porto Velho também foi bem interessante. Isso. O Levante Feminista de Rondônia todo foi lá, foi bem bonito. As mulheres subiram no palco com girassóis, que é a marca da luta contra o feminicídio, né? E tivemos a presença da delegada da cidade de Porto Velho, o que foi muito sublime a fala dela, porque ela falou: Ana, aquilo que você fala no final, da importância da gente falar os nomes e contar as histórias, porque nós que estamos lá, dando canetada, falando não pode e tal, a gente trabalha com números. A gente não conhece as histórias. E vir aqui no teatro, conhecer a história de perto, vai mudar completamente meu trabalho. Sim. Sabe? De ter Porque, imagina, Porto Velho, né? Foi a cidade, o estado com maior índice de feminicídio em 2022, quando a gente escreveu o projeto. A quantidade de casos por dia, né, que essas mulheres recebem, né, que as famílias infelizmente são vitimadas, e aí o número fica ali constante, né, e não as histórias, e não a potência das histórias dessas mulheres, né, por isso que a gente faz a Mana, porque a gente tem que perpetuar a contação das nossas histórias, e como é que a gente conta essas histórias? O Mela também fala sobre isso, eu quero contar pelo viés do sorriso, da poética, da beleza, né, da luta, da harmonia, né? Tenho certeza que quando você fala da sua filha, Denise, você fala com amor, você fala com carinho, você fala de todas as histórias que a TT viveu, né? Então, é importante a gente perpetuar as nossas histórias como boas sementes, né? Falando como essas nossas mulheres eram, como elas são empoderadoras e como a nossa luta hoje, e nós somos diferentes de acordo com tudo isso que aconteceu na nossa vida. E aí nasce o Mela, um lugar de falar, a gente tem o poder de contar as nossas histórias. Elas são poderosas e vai ter gente para ouvir, sim. A beleza, a dor, a potência, a tristeza, né? Porque se a gente tá falando sobre relação, as pessoas são tocadas pelo mínimo de relação que elas têm umas com as outras, né? Acho que é sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. São as inspirações, né? Sim. TT sempre inspirando a gente com aquele jeito de sorrir, de ser, Sim. né? Vai ficar para sempre e será para sempre, né? Com certeza. Assim como o Magó também, sempre no palco e agora sendo continuada por vocês, né? E Com certeza. mantida viva por vocês. Sim. Gente, Mela, hoje, 20 horas, Teatro Reviver Magó, amanhã, 20 horas, Teatro Reviver Magó. Vamos lá, eu quero assistir, espero que vocês também acompanhem esse trabalho e queria agradecer muito a vocês por uma conversa tão construtiva, tão bonita, tão inspiradora como essa que nós tivemos hoje aqui. Obrigado. Obrigada pelo convite, foi um prazer também. Ana, obrigado. Sempre um prazer, né, Denise? Muito bom. Querido, eu gosto demais de muito vocês. agradecida. Eu conheci hoje, Sim. mas acompanho o trabalho. Que bom. Enfim. E de vocês, né, que estão aqui acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo Hoje Pode.